Olá, o Boletim FEC está começando! Neste sábado, dia 5 de junho, o Departamento de Mediunidade da Federação Espírita Catarinense realiza encontro dos Conselhos Regionais Espíritas 2, 5, 8 e 10 na cidade de Fraiburgo. O evento conta com a presença de Sara Della Polo, que vai coordenar o seminário Mediunidade e Consciência. O encontro começa às 2 horas da tarde e vai até às 6. Nesta primeira semana de junho, comemora o aniversário de fundação as seguintes entidades espíritas: Casa Espírita Joana Lima, de Florianópolis, que foi fundada em 4 de junho de 1948. O Centro Espírita Casa de Jesus, em Itajaí, e o Centro Espírita Consolador Prometido, de Tubarão, ambos fundados em 4 de junho de 1954. E também o Centro Espírita Luz e Caridade, de Florianópolis, que foi fundado em 6 de junho de 1927. Parabéns aos seus dirigentes e frequentadores. E a terceira feira catarinense do livro chega ao fim neste 2 de junho. Mais uma vez, foi uma ótima oportunidade para a divulgação do livro espírita. Muitos voluntários colaboraram no estande da Federação Espírita Catarinense. Os agradecimentos a todos os colaboradores e a coordenação que correu por conta de Santos Netos com o apoio de Ana Lúcia. O Fórum União e Unificação, marcado para 14 e 15 de agosto em Florianópolis, já está na fase final de preparação. Em breve as inscrições estarão abertas. Os senhores presidentes e dirigentes espíritas estão convidados para exercer o diálogo e definir metas e ações para o movimento espírita. Agendem-se para este importante encontro. E para este fim de semana estão agendados 2 seminários em Florianópolis. Um na ilha, neste sábado, dia 5, com o tema Animismo, que acontece no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, no bairro da Agronômica, das 2 às 6 horas da tarde. O seminário será dirigido por Roberto Vieira e Ivone Ramos. O outro será no Continente, no Centro Espírita Leocádio José Correia, no Balneário Estreito. Este seminário é sobre pesquisa científica e a doutrina espírita. Começa às 9 horas da manhã deste domingo, dia 6, e termina por volta das 11h30. E o Boletim TV FEC fica por aqui. Assista a seguir ao vídeo que escolhemos para você. E até o próximo encontro. Muito interessante. Eu estou recebendo aqui no programa hoje a Cida Cavalcante, que é jornalista, professora universitária, que escapou da morte 2 vezes. É um assunto muito delicado. Olhei para ela e falei assim, não te chamam de louca? Porque é muito difícil tratar desse assunto, não é? Olha, Olga, é muito difícil, sim. Muitas pessoas que passaram pela experiência não contam. Não contam exatamente, porque eu conheço um monte de gente que passou pela experiência e me pede segredo absoluto. Pede para eu jurar, para eu não contar. Né? Isso. Conte pra gente, resumidamente, o que aconteceu. Bom, nessa época eu fazia cursinho ainda para entrar para a Faculdade de Medicina, aqui em São Paulo, e eu fui hospitalizada. Fui de emergência para o Hospital de Câncer de São Paulo, porque eu estava com apêndice supurando. Aí, durante a cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu acordei no meio da cirurgia, só que eu tinha a impressão de que eu realmente tinha aberto os olhos. Eu vi todo mundo conversando, vi o cirurgião com quem eu tinha tratado a cirurgia. Aí uma coisa que me preocupou muito foi o que eu passei a observar, porque o cirurgião, com o meu abdômen ainda aberto, ele se retirou da cirurgia e pediu para um médico japonês que estava na frente como auxiliar para que continuasse, que fechasse a cirurgia. E aquilo me deixou indignado. Eu falei, ele vai me abandonar aqui na mesa. E eu tentava me mexer, não conseguia. Eu falei, deve ser por causa do anestésico. Acompanhei o outro médico terminar as suturas. Quando ele terminou, ele virou para os 2 enfermeiros, era um casal de enfermeiros, e falou, agora vocês coloquem o curativo. Eu lembro dele arrancando as luvas, jogando no hamper e saindo. Você via isso de cima? Via, mas para mim, eu não tive na hora, naquela época, eu achei que era normal aquilo. Aí o que me chamou a atenção, porque quando os médicos saíram, ficou só o casal de enfermeiros, eles começaram a ter uma conversa muito íntima, mas extremamente íntima. E aquilo me chocou. Eu falei, como é que eles estão falando isso na minha frente?
Sim, mas para todos os efeitos você estava anestesiada, dormindo. Não olhavam para minha cara e contaram coisas que aquilo me deixou um pouco perplexa naquela época, né? Porque eu era bem jovenzinha. E eu lembro deles puxando a maca e eles falaram assim, olha, ele virou para a mocinha e falou assim, olha, vamos contar até 3. Quando contar até 3, eles levantaram o lençol para me colocar na maca. Contaram até 3, me colocaram na maca, continuaram comentando sobre a vida pessoal dele e foram para o corredor. No corredor ele gritou, o coração dela parou. Quando ele falou isso, eu me preocupei. Aí foi aquele monte de gente em cima de mim fazendo massagem. E eu falei, não, eu queria gritar, não dava. Aí eu falei, vou ficar com os olhos bem abertos, porque eu tinha medo de ser enterrada viva naquela época. Aí eu tentei arregalar os olhos. Ninguém fez nada comigo. Aí eu, com o braço, a mão esquerda, eu tentei pegar no braço da enfermeira. Eu peguei no braço, só que a hora que eu peguei no braço, a enfermeira vazou. Vazou e eu levantei. Levantei e vi que era impossível ter me mexido, porque eu estava desacordada, entubada. Eles estavam fazendo, aqui o peito aberto, estavam fazendo massagem. Eu estava com um tubo e estava toda amarrada. Sim. Aí eu levantei, fiquei flutuando em cima da maca. Falei, acho que eu morri. Eu falei, então morrer é bom, porque eu continuo pensando, sentindo, só não tinha dor. E vendo em todas as direções. Aí eles foram correndo com a maca, eu voando em cima, paralelo às luzes. Quando chegou na porta de emergência, eu lembro que a maca passou, a porta ficou fazendo assim, e eu parei. Parei e de repente eu fui para um outro lugar, que não tem chão, não tem teto, não tem parede, é tudo muito branco, muito branco, muito branco. Mas isso tudo muito rápido. Fração de segundos, tudo muito rápido. Enquanto eles saíram com a maca, levaram, eu fiquei, eu falei, nossa, morri. Que paz. Morri, mas estava tudo muito bom. Só que eu não tinha ideia do que vinha depois. Quando eu voltei, isso aconteceu acho que 2 dias depois, quando eu voltei ao normal. Teve uma série de histórias até engraçadas. Ficou tempo fora? Não, eu fiquei pouquinho tempo, mas assim, eu acho que um dia inteiro eles me deixaram na UTI. Sim. Só o corpo, eu retornei pro quarto, e foi quando eu me senti no corpo, já era tarde da noite. No hospital, lá no hospital aqui de São Paulo mesmo, né, no Hospital do Câncer. Mas teve até uma experiência engraçada em cima disso, porque eu achei que eu tivesse morrido mesmo. O que aconteceu nesse período? E para me agradar, as pessoas que me conheciam, porque eu gosto muito de flores, resolveram encher o quarto de flores, porque quando eu acordasse, a primeira coisa que eu olhasse fosse flores. E meu namorado, na época, resolveu fazer uma surpresa. Quando eu voltei pro quarto, colocou o aparador de medicamento aqui, cheio de flores. Só que ele não sabia que eu tinha tido essa experiência. E eu não sei por que cargas d'água, isso não acontece mais, mas em 77 teve uma chuva terrível em São Paulo e acabou até a energia elétrica no hospital. Até ligar o gerador teve um gap. Né? Só que nesse momento a minha mãe tinha olhado para a minha mão e estava toda com edema, porque eu tinha saído a agulha. Uhum. E ela chamou a enfermeira e falou, não, ela precisa desse medicamento, vamos colocar. Não, vou esperar a luz chegar, porque vai demorar uns 5 minutos. A senhora segura uma vela e pediu pro meu primo que eu preciso achar a veia. Isso aconteceu. A hora que eles me cutucaram, claro, eu voltei à minha consciência, eu só reencaixei. E eu abri os olhos, primeira coisa que eu vi, deitada, aquele monte de flores. Uma vela. E eu lembrava, falei, nossa, mas eu tinha morrido mesmo. Eu só olhei para minha mãe, dei um grito, desmaiei. Eu fui acordar 18 horas depois dessa história. Depois eu achei muito engraçado. Eu conversei, passou um tempo, ninguém me falou nada, e eu fui conversar com o médico. Ele já é falecido, eu fui procurar até para saber se ele ainda é vivo. E eu conversei com ele e falei assim, doutor, eu gostaria de saber dessa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele ficou espantado, olhou para mim e falou assim, quem te falou? Eu falei, ninguém, eu vi. Ele falou, isso é impossível. Eu falei, não é impossível, doutor. Aconteceu isso. E eu ouvi a conversa. Ele baixou a cabeça, ficou quieto e me receitou 1 mês de repouso absoluto. Aí eu conversei com um amigo que tinha acompanhado a cirurgia, que foi como instrumentador. Eu conversei com ele, perguntei para ele, o que de fato aconteceu durante a minha cirurgia? Ele falou, você morreu uns 2, 3 minutinhos só. Depois voltou. Ainda virou para mim e falou, vaso ruim não quebra. Você voltou. Você tinha medo de falar sobre isso? Você sempre falou bem sobre isso? Não, até aí eu não conhecia. Aí eu tentei falar sobre isso depois e as pessoas me bloqueavam. 1 ano depois eu entrei na faculdade de medicina. Aí fui conversar com uns professores. Eles jogaram para mim, Cida, agora você é uma acadêmica de medicina. Para com isso é coisa de feiticeira. Isso é coisa de feiticeira, é melhor você ficar quieta. Aí eu comecei a sondar entre os pacientes. Comecei a ver as pessoas que tinham experiências parecidas com a minha.